Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu amigo Cadu? Negócios na prática raiz, sem romantizar, realmente com foco em agregar valor para você que está assistindo, com quem está no campo de batalha. Sem frescura e sem mimimi. E hoje o convidado de hoje quem é, Caduzão? Eduardo Gomes de Matos, eu acho uma das maiores consultorias que tem aqui no Ceará, já ajudou muita gente. E assim, só agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, cara. Por ter vindo. O Eduardo já teve no Papo na Boca, foi um Papo na Boca quase há um ano atrás, né? E hoje vamos falar aqui de coisas mais focadas ainda em negócio. Quem quiser fazer o seu negócio crescer, se não conhecer Eduardo Gomes de Matos, acho que não mora nem aqui no Ceará. Né? Sim. E o Eduardo, né, também é autor de livros, né? Tem um livro que é um best-seller, que é a Nova Gestão. Tá vindo aí daqui a pouco um novo livro, né, Eduardo? É isso aí, cara. Estamos lançando o Nova Gestão 2. O Nova Gestão 1, ele prepara a sua empresa para a nova economia. As empresas, elas não estavam preparadas para essa nova realidade, né? Isso era independente de pandemia, né? Isso, exatamente. Então, assim, depois da pandemia, aí foi que acelerou esse processo. Então, ainda tem muita empresa tradicional que tem um pensamento ainda muito retrógrado, né? Muito careta, muito velho, né? E a gente precisava ajudar as empresas a se adaptarem a essa nova realidade. Então, a gente lançou a Nova Gestão. Desse livro nasceu um grande projeto, que são as imersões, a comunidade da Nova Gestão. Hoje mesmo tivemos um papo super bacana com um empreendedor, que era o Paulo, do Grupo Aline, mostrando desde o início. Como é que funciona pra galera? O cara participa lá da mentoria, que, pô, com certeza deve ser uma das melhores aqui do Ceará, e depois entra numa comunidade de outros empresários. Isso, exatamente. Ele, antes da imersão, ele tem um pré-working, que são alguns diagnósticos da empresa dele, dele mesmo, dele próprio. E aí, durante esses 30 dias anteriores à imersão, ele tem esse trabalho. Depois, nós temos 3 dias de imersão. É bem legal, a galera... 40, 50 pessoas, mais ou menos, de vários segmentos. Então tem uma troca de experiência, de networking, assim, fantástica. E aí depois eles têm a mentoria com a gente, né? A gente continua fazendo uma mentoria com ele durante algum tempo. Eles participam dessas mentorias coletivas e depois a gente tem a comunidade da Nova Gestão, que é justamente onde a gente tem encontros, leitura de livros, viagens. Então, assim, tem sido muito legal, uma experiência muito legal. E, assim, é para o empreendedor que está começando, sabe? A gente percebeu no começo que... Tinha muito produto pra galera muito grande já, Isso, né? Exatamente, era médio grande. Então, assim, para essa galera que precisa realmente entender quais são os desafios que você está começando como empreendedor, pô, porque empreendedor, o pessoal diz assim, Eduardo, como é você empreender? Eu disse, cara, no começo, nos 2 primeiros anos, é muito difícil, né? Os 2 primeiros anos. Mas depois você se acostuma, né? Sim. Depois você acostuma. Tá vacinado depois. Né? Você tá vacinado, depois você acostuma, porque... tem até um cara muito bom, ano passado eu participei de uma palestra dele, não sei se vocês conhecem, o cara do Melius, Israel Salmen. Sim, né? Salmen. O Salmen. Da Melius, né? Da Melius, a arte de se fuder todo dia, né? Sim. Empreender, a arte de se fuder todo dia e tal. Tá bom. Então, realmente, é aquele desafio, né? Empreender é desafiar todo dia. Então, essa energia que dá. Então, a Nova Gestão tem sido isso e agora a gente vai lançar em agosto, no máximo setembro, o Nova Gestão 2, tá? E esse vai se tratar de quê? Esse vai tratar das pessoas. Como as pessoas têm que se preparar para essa nova economia. Porque assim, o mundo está passando por uma transformação muito grande no mundo do trabalho e a galera não está preparada. A galera ainda tem uma mente das velhas regras do trabalho, não das novas. Então, nessa nova regra, nesse novo mundo, cara, você é o protagonista da tua vida. Você tem que ter autogestão. Você tem que fazer o seu marketing, tua carreira é teu maior patrimônio. E a galera ainda está, às vezes, no guarda-chuva de pensar que é o chefe, que é a empresa. Eu sou o dono, né? Acabou. Então não é isso, cara. Hoje você tem que realmente se preparar, você tem que passar por um processo de reskilling, upskilling constantemente. Então você tem que ler continuamente, você tem que aprender continuamente, reaprender, desaprender coisas que você sabia que achava que era a causa do teu sucesso. Então é isso, cara. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no Eduardo, até já falei no outro episódio, que ele já tem uma consultoria que é reconhecida aqui no Ceará. Extremamente sólida. Com clientes gigantescos, né? E ele podia ter parado, sentado ali. Não, eu já tenho um processo que funciona e vou só aplicar e vou atrás de novos clientes. Você tá o tempo todo aprendendo. Lançar um livro não deixa de ser um aprendizado que você tá pesquisando, né, Eduardo? Muito, muito. É porque eu tenho uma frase que eu digo sempre essa frase. Sucesso não é você chegar lá. Sucesso é você chegar lá e se manter lá. Então as pessoas acham que sucesso é você chegar lá, né? E não é. Sucesso é você chegar lá e se manter lá. Então, para a gente se manter lá, precisa muito sacrifício.
A Gomes de Matos atingiu a liderança do mercado aqui no Ceará há 15 anos atrás. Mas nesses 15 anos atrás, pô, se nós não tivéssemos, né, todos nós como sócios da Gomes de Matos, buscado constantemente aprender, desaprender, reaprender, buscar inovações, fazer coisas novas, né? Como o projeto do BS Innovation Hub, da gente acelerar startups, tá junto com a galera mais jovem que está empreendendo agora, que está desafiando agora, e você tivesse acomodado com as empresas tradicionais, as empresas grandes que você atende, bicho, não brilha meu olho. O que brilha meu olho é o desafio. O que brilha meu olho é fazer o novo. E é interessante que, assim, mesmo tendo essas empresas mais tradicionais e tendo contato, você consegue levar de um mundo para o outro coisas que realmente as tradicionais sabem mais, consegue trazer para essas novas, que tem muita gente achando que é mais simples, é mais cor-de-rosa o mundo, e mesmo assim as velocidades de gestão das empresas antigas. Né? Perfeito, exatamente. Essa troca ela é muito importante, porque a empresa tradicional tem muita coisa para ensinar para a galera que está começando agora, para as startups. Tem muita coisa. Gestão, networking, relacionamento, né? Metodologias ágeis. Metodologias. E a startup tem muito para ensinar também para a empresa nova, que é a agilidade, que é o processo ágil, que é a desburocratização, que é o aprendizado, que é o teste, que é o erro, que não é proibido errar, que eu posso testar, posso errar e aprender rápido e corrigir rápido. Então essa simbiose entre as duas, isso tem feito realmente uma riqueza muito grande para as duas. As duas têm aprendido. E aí, quando a gente junta as duas empresas, os dois empreendedores, sempre, todos eles, pô, foi fantástico estar com os meninos, ver a visão desses meninos. E quando a gente reúne a galera que está iniciando, né? Cara, fantástico, aprendi que não é só isso, que tem que ter aquilo, que eu não preciso só de um produto bom, de uma tecnologia boa, mas eu preciso também de gestão, eu preciso de uma contabilidade boa, eu preciso de um processo definido. Então, realmente é uma simbiose muito legal. Essa mescla é muito boa, né? Antes da gente continuar nosso papo, vamos colocar aqui na tela, principalmente os parceiros da gente que fazem tudo isso acontecer, né? A gente tem a B3X, que é uma consultoria de investimentos. Legal. É bacana, Eduardo, que eles organizam a vida financeira para depois montar uma carteira, né? Muitos dos brasileiros, até os empresários, misturam dinheiro da empresa com o pessoal, tem muito disso, né, Eduardo? E para você ter uma ideia, é tão importante esse trabalho, e isso tem mudado tanto que, por exemplo, a Caixa Econômica esse ano, cara, ela está com um problema de funding para as construtoras, né? Todo mundo tirando dinheiro da poupança. Porque está tirando dinheiro da poupança, louco. né? E, por exemplo, assim, esse mercado que lá a XP lá atrás começou e democratizou o acesso ao investimento, ela transformou realmente o mercado financeiro, e isso hoje a gente está sentindo a consequência das pessoas tendo mais consciência, mais educação financeira, e sabendo aplicar e tendo acesso a esse investimento, com empresas como a B3X, realmente assessora e auxilia esse processo. E é legal que quando a gente fala em investimento, muita gente passa pela cabeça, tem que investir 10 mil reais, 15 mil reais, 50 mil reais por mês. Tem que ter muito dinheiro para poder investir. E não, eles te ajudam a montar uma carteira ali com 800 reais por mês, mil reais, 1.500, vai já construindo uma carteira e montando patrimônio, né, Caduzão? Com certeza. E outra coisa, e são ações, criptomoedas, cara, vários tipos de investimentos. Tem para todo gosto e para todo tipo de quem gosta de tomada de risco, mais, menos e por aí vai. E a galera vai percebendo, cara, que você ter investimento é fundamental, né? Que a galera ganha e gasta tudo e não fazem patrimônio. Então, patrimônio é muito importante e essa educação financeira é fundamental. Até em questão de cultura, né? Você quer um cara viajado, conhece muito os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o moleque faz 18 anos, o pai, em vez de dar um carro, ele dá várias ações de uma empresa. Ou seja, já está educando financeiramente. Exatamente. Tem muito, né? Aqui está começando agora, né? Então, a B3X auxilia você nisso. Tem também a Splash Produtora, que é esse estúdio maravilhoso aqui, que você pode fazer uma live, pode gravar um curso, pode ter um podcast, tem vários cenários, pode colocar poltrona. Melhor custo-benefício da cidade com os melhores profissionais aí, pode ter certeza. E assim, seja empresário, seja quem for, as pessoas não estão atentando ainda, que é o quê? Normalmente, a tendência que eu vejo, as pessoas vão ser produtoras de conteúdo, empresas produtoras de conteúdo. No final, você sempre vai ter uma edtech, digamos assim. E você vai precisar de um ambiente de profissionais para te auxiliar. E se você não estiver produzindo conteúdo, seja informacional, seja para atrair clientes, ou seja para educar a própria equipe interna, vai estar perdendo muita energia dentro disso. Isso é uma tendência. Eu acho que vocês devem ter isso na Gomes de Matos, né? Toda grande empresa tem que criar um braço de educação interno, né? Para estar melhorando os seus quadros, né? No mínimo interno e depois pode ser externo. Toda grande empresa, essa é uma das lições que eu sempre digo para todos os empresários.
toda grande empresa que eu trabalhei na minha vida é uma grande escola. Não conheço empresa grande que não é uma grande escola. Se você falar, por exemplo, o nosso primeiro cliente, Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar chegou a ser o Grupo Pão de Açúcar porque era uma grande escola. Todas as pessoas que trabalhavam no Pão de Açúcar, quando saíam, já tinham um emprego garantido. Sim. Porque sabia que o cara era capacitado, o cara era outro nível, entendeu? Né? Qualificação lá em cima. Você pegar a Ford é uma grande escola. A Ford forma pessoas. Se você pegar a Volkswagen é uma grande escola. Então, todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, eu trabalhei isso. E na Gomes de Matos também a gente não é diferente. A gente copiou esse modelo. A Gomes de Matos é uma escola. Sim. Então, várias consultorias ao longo desses 28 anos que a Gomes de Matos existe, nasceram da Gomes de Matos. São ex-sócios da Gomes de Matos que montaram, que tiveram outro sonho, que decidiram, procuraram outros caminhos. E tá tudo certo também. Tá tudo certo, claro. É uma grande escola. Então, esse processo da gente educar, ensinar as pessoas, não tem como a gente ser grande se a gente não formar pessoas. Boa. Então, dizem que uma frase do grande líder não são os prédios que ele deixa, né? O legado dele são os prédios que ele deixa, mas as pessoas que ele formou. Esse é o maior legado de um líder, né? Boa. E todos os recados dados agora, vamos começar nosso papo para entender. O Business Plan surgiu, Eduardo, no intuito de conversar com grandes empresários aqui do Ceará para entender o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. Hoje, a sua consultoria é uma das mais reconhecidas, uma das melhores aqui do Ceará e do Brasil. Vocês têm projetos fora também, né? A gente sabe disso. Mas não começou gigante, né? Não. Você começou lá atrás, sozinho, com a esposa. Acho que eu conheço um pouco a história. Mas a gente queria entender um pouco dessa história para depois a gente falar da atuação hoje em dia. Legal. Eu comecei, realmente, eu era executivo. Eu trabalhava de manhã e de tarde numa grande organização. Eu era superintendente dessa organização. E o Pão de Açúcar precisava de uma consultoria aqui, para trabalhar qualidade, trabalhar atendimento e tal. E na época, cara, não tinha consultoria no Ceará. Não tinha consultoria. Em 1990, não tinha consultoria no Ceará. Tinha uma consultoria muito voltada para o setor público, tinha uma consultoria de um amigo meu, infelizmente falecido, Roberto Matoso, que também era meu contemporâneo na economia. Tinha um Sebrae. E só, não tinha consultoria. E o Sebrae não entra nas empresas, fica ali, vem a minha, é diferente. Isso, né? Então tinha pouquíssimas consultorias aqui no estado, tinha muito poucas consultorias de gestão. Então nós começamos o trabalho no Grupo Pão de Açúcar à noite. Eu cheguei pro diretor do Pão de Açúcar e disse assim, eu só posso à noite e no sábado. Quase um extra, né? Extra. Eu só posso à noite e no sábado. E aí ele falou, cara, beleza, porque sábado é onde dá gargalo na loja, onde tem muito cliente. E se você resolver no sábado... Melhor ainda. Melhor ainda. Né? E aí eu me acostumei também com isso, a trabalhar 3 expedientes. E quando foi em 94, eu tomei a decisão de me dedicar só à consultoria, né? O pessoal achou loucura. E isso foram 4 anos, em 1990, e daí isso, até 94. 91 até 94. Fazendo extra. E exclusivo ou já começou a ter outros clientes também? Não, só Pão de Açúcar. Certo. Só Pão de Açúcar. E aí quando eu tomei a decisão de sair da empresa, deixar de ser superintendente com um baita salário, com toda a segurança... Situação confortável de uma empresa, né? O pessoal me chamou de doido, né, cara? Já tinha possibilidade de crescimento lá dentro ainda, né? E com mulher e 2 filhos. Eu queria perguntar, coragem, assim, né? Sozinho, não, tô namorando. Cara, é mais tranquilo, entre aspas, mas com um filho, esposa, meu amigo. Já tinha os 2 meninos, o Dudu e a Camila. E aí, assim, eu tomei a decisão, com 28 anos, eu disse assim, cara, é agora que eu tenho a oportunidade. Se der errado, eu volto pro mercado e volto a ser executivo. Bem, né? Tô saindo bem e volto pro mercado, né? Mas aí tomei a decisão, efetivamente, de começar a Gomes de Matos. Então começou eu, a Fernanda, que é minha esposa. E isso é legal, antes de você continuar, o Cadu fala muito isso, né? Você queimou as pontes, né? Que tem gente que começa um negócio em tempo paralelo. Vou abrir negócio, mas tá ali, mas tá aqui. Você queimou a ponte e se jogou, né? Exatamente. Esse é um grande problema que muitas pessoas cometem. Eric, esse problema, esse fato. Cara, quando você for, vá mesmo. Quando empreender... hoje eu vi uma frase de um empresário, de um sucessor de empresário, né? Sim. Que eu achei muito legal essa frase, vou até usar nos meus cursos essa frase. Ele disse assim, ninguém emprega ex-empresário. Boa. Ninguém emprega empresário quebrado. Se é ex é porque não deu certo, né? Se é ex é porque não deu certo. Sim. Então ninguém emprega, principalmente filho, né? Filho é que o cara não emprega mesmo. Então assim, eu disse, cara, eu vou, efetivamente, essa aqui é o meu plano A, meu plano A, meu plano A, meu plano A. Vai ser aqui. Então, efetivamente...
nós começamos a trabalhar muito duro, né? Eu e a Fernanda, então você faz tudo. Naquela época não tinha toda essa tecnologia que nós temos, né, cara? Então era a época, você nem sabe o que é isso, pô. Era retroprojetor. Você tinha que andar com aquele trambolho, com aquele negócio, fazer transparência, fazer lâmina, tirar xerox da transparência, aquele negócio todo. Mas assim, a gente vendia o projeto. Sim, quando eu saí, eu só tinha um Pão de Açúcar. Sim. E aí eu disse, eu não posso viver só dependente de Pão de Açúcar, apesar de ter uma renda muito boa. Alto, né? Era um risco muito alto, uma concentração muito alta. E aí algumas empresas começaram a procurar, e isso foi fundamental para mim, porque eu tinha 28 anos, e aqui o cara, consultoria há 30 anos atrás, o cara olhava assim, pô, esse cara não... Isso que eu ia perguntar. Esse cara vem me pedir meu relógio para dizer que horas são, entendeu? Sim. Então os caras não entendiam muito o que era consultoria. Aí o cara dizia assim, você é consultor de onde? Eu dizia, não, eu sou consultor do Grupo Pão de Açúcar. Aí o cara, opa, tal, aí já mudava a história, né? Então isso foi fundamental para mim, e com 3 anos eu fui ser consultor da Ford. Então aí foi aqui em Fortaleza também. Não, no Nordeste, né? Em Fortaleza não, era Recife e Bahia. Certo. Que o projeto era mais em Recife e Bahia. Então isso também deu um aumento de minha visibilidade, né? E de aprendizado também muito grande. Eu digo sempre, eu nunca vou conseguir pagar a Ford e ao Pão de Açúcar o que eu aprendi. Não dá, o que eu aprendi com os caras, pô, uma grande empresa e tal. Então esse processo começou, a empresa muito pequenininha, e eu acho que todo empreendedor é isso mesmo, começa pequeno, né? Era eu, minha esposa e a minha secretária, que hoje ainda está comigo, que é a Elisângela. E a gente começou nesse trabalho, e aí veio o segundo cliente, o terceiro cliente, o quarto cliente, quinto cliente. Mas aí tem um ponto de virada, Cadu. Tem um ponto de virada nesse processo. Quando eu ocupei toda a minha semana, todas as minhas 44, 48, 60 horas por semana, né? Quando eu ocupei todas elas, e aí eu estava num cliente meu, e a diretora olhou para mim e disse assim, Eduardo, você sabe quando é que você vai crescer como empresa? Eu disse, não, como é, Cristina? Elas, no dia que tu fizer o mesmo que tu fez aqui com a gente, porque a gente era técnico de informática, e você nos transformou em empresários de informática. Mesmo que você... Ela estava falando para você fazer com a sua empresa o que você tinha feito. Era, cara, exatamente. Ser seu consultor. Ser seu consultor. Ela foi minha consultora nesse momento, né? Você tem que fazer a mesma coisa que você fez aqui. Você só vai crescer quando você tiver mais consultores trabalhando contigo. E faz total sentido. Faz total sentido. Realmente... Mas isso é um grande problema de muito empreendedor, Cadu. Porque o cara é técnico e ele não larga o osso. Ele não entende. Ele só mudou o emprego. Então, por exemplo, o cara trabalhava numa empresa como empregado, e aí ele montou uma empresa para ele ser empregado da empresa dele. Entendeu? E aí eu mudei esse processo. Eu digo, cara, a Cristina tem razão. E aí eu comecei a contratar consultores, a também formar consultores. Aí a galera da US veio, da UFC veio. E muitos estão comigo até hoje. Por exemplo, o Guilherme Pequeno está há 20 anos. Paulo César, 19. Arthur, 19. Caramba, Távio, 18. Né? Então essa galera foi vindo para Gomes de Matos e a gente formando. E aí o processo deslanchou e aí deu amplitude para eu formar a galera e a galera tocar os projetos juntamente comigo e depois criaram autonomia, cresceram. Um detalhe que é interessante, acaba que assim, falar é muito mais fácil do que fazer, né? Tem que formar outros consultores, mas querendo ou não, você acelerado, várias empresas, todo dia trabalhando em um negócio. Dentro você do acaba operacional. que tem que, no operacional, tem que dar um passo para trás para pegar, porque no final teu dia tem 24 horas. Exatamente. Tá todo preenchido. E vai treinar que horas esse pessoal? Exato. Aí tem que dar um passo para trás, pegar impulso. Mas sabe como é que a gente usava? E até hoje é assim, Cadu? Os sábados. Bacana. Então, o sábado, cara, o cliente, normalmente a gente não atendia no sábado o cliente, um ou outro que tinha algum varejo, alguma coisa desse tipo, mas os sábados a gente utilizava para treinar a equipe o dia todo. Bacana. Então, sábados, todo dia, todo sábado a gente fazia o treinamento. Sim. Hoje não, hoje está de 15 em 15 dias, mas naquela época, que a gente não tinha uma equipe tão grande, hoje são mais de 50 consultores, mas naquela época a gente treinava todo sábado. Já entrava quando dizia, galera, tá disposto? Quer crescer na vida? Né? E isso se mantém, é uma cultura de vocês. Isso se mantém, é uma cultura nossa. Certo. E outra coisa também importante é que vocês conhecem um empresário que abdica 20% do faturamento da sua empresa? É difícil. É difícil, né? A Gomes de Matos abdica. Sim. Toda sexta-feira nós não trabalhamos praticamente para nenhum cliente, a não ser um planejamento estratégico, alguma coisa que se volta para dentro de vocês. Se volta para dentro para a gente analisar todos os projetos. Bacana. Como é que estão os projetos?
Aí a galera coloca a cor do projeto. Tem 4 cores, se está vermelho, amarelo, verde ou vinho, que é a cor da Gomes de Matos. Bacana. E aí se avalia e diz, por que esse projeto está amarelo? O vinho é bom ou é ruim? O vinho é excelente, né? Ah, bom, é. O vinho é o melhor que tem, o vinho é o melhor que tem, é excelência. Certo. Mas assim, por que esse projeto está amarelo? O que a gente pode fazer para ele ficar verde ou vinho? E aí todo mundo se une, discute aquele projeto para efetivamente levar aquele projeto a cor vinho. Então isso é legal. Eu acredito que tem consultores que lidam de alguns projetos, né? Mas vocês trazem todos os projetos para a mesa para ouvir todo mundo. Todo mundo. Rapaz, eu fiquei curioso. Imagina participar de um board A quantidade de insights que você não sai de lá, hein? É verdade. Rapaz. Na prática. Porque assim, cara, a turma tem muita ideia, né? E às vezes quem está de fora vê melhor do que o consultor que está naquele projeto. Então isso agrega demais. Entendi. Esse olhar externo sempre agrega muito. E Eduardo, ainda na construção da sua história, teve algum cliente específico, algum projeto específico que quando você pegou, claro que você deve ter começado com alguns clientes, mas chegou a um cliente específico, um projeto específico, você viu, caramba, agora deslanchou, agora realmente a gente está com um renome bom. A gente sempre tinha o objetivo, a gente sempre traçou planos, visões de futuro, né? Sonhos de futuro de 5 em 5 anos. O que é que nós queremos daqui a 5 anos? O que é que nós queremos daqui a 5 anos? Então, isso sempre foi muito forte para a gente. A gente mensura muito a nossa empresa de 5 em 5 anos, né? Então, toda essa reflexão, e aí anualmente a gente atualiza esse sonho, a gente bota sempre o sonho grande. Qual é o nosso sonho grande? Cara, o nosso sonho grande é esse agora. Qual é o nosso sonho grande? Putz, é esse. Ou em termos de atendimento de clientes, ou em termos de faturamento, ou em termos de expansão de mercado. Então, a gente sempre sonha muito com isso. E a gente traduz isso em projetos específicos para que a gente atinja aquele resultado. Então, assim, foi gradativo esse processo. Então, um marco que eu acho, que eu considero, são 10 anos. Quando a Gomes de Matos, em 2005, completou 10 anos de mercado, eu disse assim, cara, o negócio está consolidado. Porque não é toda empresa que chega em 10 anos. Bandeira, né? Eu finquei minha bandeira. Mas... E 10 anos de uma empresa de consultoria, porque às vezes existem consultorias que existem, aí um vai para o lado, o outro se desfaz, isso, né? E vocês se mantiveram forte. Né? Não, eu acho que assim, essa construção não é só minha, Sim. É minha e da Fernanda, da Elisângela, mas também dos meninos que vieram, do Guilherme, do Arthur, do PC, do Távio, do Eduardo Ramiden, e hoje de vários outros sócios que nós temos, né? Hoje nós temos mais de 20 sócios. Então, assim, a galera construiu junto a empresa, Bacana. Mas quando completou 10 anos, eu digo assim, cara, o negócio está consolidado. O que nós não podemos fazer? Nos acomodar. Então, assim, esse inconformismo faz parte muito da minha pessoa, do meu caráter. Eu sou inconformado, eu acho que sempre pode ser melhor. Cara, sempre pode ser melhor. Cara, não tá legal. Bicho. Por mais que esteja excelente, dá para melhorar. Dá para melhorar. Dá para Sempre melhorar. tem aqueles 10% a mais, né? Eu acho que sempre dá para melhorar, cara. Sempre dá para. E assim, eu sou muito comprometido com o que eu faço. Então, até minha esposa, eu sempre disse para ela, olha, para eu estar feliz com você, eu preciso estar feliz comigo. E para eu estar feliz comigo, eu preciso estar feliz com o meu trabalho, realizado no meu trabalho. Então, assim, as pessoas às vezes se assustam com isso. Cara, quer dizer que a prioridade não foi tua família? Não, não foi. Minha prioridade era o negócio. E eu acho que todo empreendedor tem um pouco disso. E deixava claro isso, né? Deixava claro. Agora sim também. Quando eu chegava às vezes do Pão de Açúcar, sábado, 5 horas da tarde, já estava a mulher com os meninos tudo banhado, arrumado. Papai, para onde é que nós vamos? Papai, vamos passear. Tem descanso não. Cansado não, meu amigo. Pegava, papai tomava banho e trocava de roupa e vamos passear, e vamos comer pizza, e vamos pro shopping. Deixa só molhar aqui o corpo, né? Pra tirar o suor. Porque, por exemplo, pra mim, eu tomo 3, 4 banhos por dia. Pra mim, o banho, ele me energiza. Eu também sou renova, desse, né? Me renova, cara. Então, quando eu tomo banho, bicho, é como se começasse do novo, zero. Sim. Eu tô zerado novamente, entendeu? Vamos pra frente. Eu sou desses, ó. Eu tomo acho uns 5 banhos por dia, cara. É mais ou menos isso. Eduardo, você falou que hoje tem 20 sócios, né? Eu queria entender a tua visão sobre isso, porque eu acho que dentro dos teus clientes deve existir essa dúvida também. Eles chegaram para você e dizer, qual é o momento certo de trazer uma pessoa que está comigo para a sociedade, para ter participação? Tem gente que não faz isso de jeito nenhum, quer ter só colaboradores, mas tem gente que traz para perto, né? Você vai participar desse resultado. Qual é o momento certo de tomar essa decisão? Legal, cara, eu acho que, Eric, é uma visão muito da pessoa, pessoal individual de cada um, sabe? Eu sempre acreditei no coletivo. Eu sempre fui um cara muito de associação de classe. Eu sempre acredito muito nas pessoas, né? E confio nas pessoas.
Então, nesse processo, eu sei que para a gente construir coisas grandes é muito mais rápido quando a gente está junto. As pessoas dizem assim, se quiser ir rápido, vá sozinho, né? Se quiser ir devagar, vá junto. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que se você quiser ir mais longe e quiser ir mais rápido, você vai junto. Sim. Então, assim, sempre eu acreditei nesse processo e depende do empreendedor. Para quem está nos assistindo agora, cara, você se sente confortável com isso? Então, agora tem que ser um processo bem feito. Quando nós fomos fazer, eu conversei com a Fernanda, eu disse, Fernanda, nós temos alguns talentos dentro da nossa empresa. Né? E a Gomes de Matos. Isso, a Gomes de Matos estava com 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Para ter retenção desses talentos. Para ter retenção. Nós somos uma empresa de serviços. Nós não temos loja, nós não temos estoque, nós não temos frota, nós não temos indústria, não temos nada. De qualidade na matéria-prima, né? Exatamente, só temos pessoas. Né? E aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu estou com vontade de convidar esses 4 aqui para serem nossos sócios. E foi logo 4 de vez. 4 de uma vez. Esses 4 aqui para serem nossos sócios. Mas também quero fazer a coisa certa. Então, eu devo muito a um amigo meu, PP. PP que era do Veirano Advogados, que é o Pedro Albuquerque, que hoje é sócio da PSV. Eu disse, PP, cara, eu queria fazer isso aqui. E eu sei que você sabe fazer isso no Veirano Advogados. Sim. E aí o PP, cara, nós acabamos de fazer agora para uma empresa lá do Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que ele perguntou, Eric, foi assim, cara, você tem que deixar claro o que você quer e o que você não quer. O alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas. Acordo. Tem que fazer acordo. Né? Bacana. Tem que fazer acordos. Deixar bem claro. Deixar claros os acordos. Que muita gente não deixa claros os acordos. Não deixa as expectativas claras. Então, nós trabalhamos, ele e a Fernanda, várias e várias reuniões, dizendo o que é que nós queríamos e o que é que nós não aceitaríamos. Certo. O que é que eu aceito, o que é que eu quero, o que é que eu não aceito. E eu e a Fernanda como os acionistas do negócio. Certo. E aí, quando estava aquilo pronto, reuni os 4, digo, ó, a ideia é essa, tá aqui as minhas condições, se vocês quiserem, vocês vão entrar como sócio da empresa. E aí os 4 aceitaram como sócio do negócio, e aí a gente pegou esse partnership, já estava bem definido o partnership, estava bem estruturado, e aí os outros, por exemplo, hoje nós temos isso na Rocket, que é uma empresa da área de educação, né? Não, sim. Nossa, sim. Foi um spin-off que a gente fez ano passado. A Rocket da lanchonete ali, que tem um amigo que tem um grupo de várias empresas. Legal, a Rocket 55, que é a área da educação. Certo. Com a Diesel também, que é uma agência de growth marketing. Nossa. Então a gente já tinha esse esquema de partnership, como é que funcionava. Então pra gente é muito fácil, o acordo é esse. Sim. Porque quando está acordado, é como diz o Dr. Abílio. O Dr. Abílio diz que o grande erro dele da negociação com o Casino foi que ele não deixou claro todas as expectativas. Porque, cara, você discute. Cara, dá legal? Deu match? Deu. Então, beleza, vamos botar no papel e faz o contrato. Agora, a turma faz o contrato e vai discutir às vezes... Depois aí não dá certo. Não funciona. Porque, cara, se não der certo, você discutiu, cara, não deu certo. Beleza, bicho, a gente continua amigo, vamos para fora. Vamos para frente. Tá no contrato, já foi. Depois no contrato, cara, aí tá ruim. Então, assim, é muito importante que todo empreendedor, quando pensar em sociedade, em abrir a sociedade, tenha clareza do que quer, do que não quer, se assessore de uma boa advocacia, para deixar um contrato muito claro. Tudo amarrado também. Tudo amarrado, todo o processo de partnership, compra. Então, assim, nós temos hoje no nosso contrato todas as cláusulas possíveis e imagináveis que a advocacia colocou. Se um sócio sair, como é que ele recebe a parte dele? Se ele morrer, a mulher entra, o filho entra, como é que recebe, como é que avalia, como é o valuation do negócio, está tudo definido. Então, assim, não tem estresse. Não tem margem para erro, né? Não tem margem para erro. Eduardo, uma dúvida que me veio. Beleza. A Cristina foi que falou para você... Pronto, a Cristina falou, você só vai crescer quando você tiver outras pessoas. Mas nessa parte de consultoria, muitas vezes, por exemplo, a tua empresa tem o teu nome. Muitas vezes eu quero contratar o Eduardo Gomes de Matos. Hoje não, porque já está consolidada, sabe que tem um selo de qualidade ali. Uhum. Mas antes, cara, vou contratar o Eduardo Gomes de Matos e não vem ele. Como foi esse processo? Teve dificuldade? Teve, Cadu. Assim, esse processo, inicialmente, as pessoas queriam o Eduardo. Cara, você vai ser o consultor? Sim. Não serei eu o consultor. E aí eu comecei a trazer especialistas que não eram a minha área. Então, minha área sempre foi gestão, qualidade, liderança, estratégia. Mas finanças, por exemplo, eu não sou especialista. Né? Comecei a repassar autoridade para quem conhecia. Por exemplo, pessoas. Conheço de pessoas,
mas não é minha especialidade, por exemplo, fazer um plano de cargos, carreira e remuneração. E eu digo, cara, se você quiser que eu venha fazer, eu não vou fechar o contrato, porque eu não sei fazer, né? Então, assim... Não sou eu a pessoa Não correta, sou eu a né? pessoa correta. Então, e também outra coisa importante que eu acho, sabe? Nesse momento, eu tirei alguns clientes. Porque tem alguns clientes que não são salutares para você. Tem clientes que não quer que você cresça. Então, Verdade. tem cliente que não Mesmo estão colocando dinheiro no teu bolso, mas é uma coisa que tá te emperrando ali. me emperra. Mas pode assim, te colocar para te deixar refém. Para né? te deixar refém dele, entendeu, cara? Então, assim, nós delegamos alguns clientes, cancelamos o contrato com alguns clientes que tinham essa visão de que às vezes tinha que ser só o Eduardo. Não, cara, não é o Eduardo. Sim. A Gomes de Matos cresceu, não sou mais Esse tempo eu. já passou, né? Esse tempo já passou. Então você tem que também ter essa coragem, às vezes, de tomar uma decisão como essa, De de demitir cliente. demitir um cliente. literalmente, Demitir cliente. né? Mas você tem que fazer isso. Sim. Né? E nas tuas consultorias, dos teus projetos, essa dúvida de qual momento levar para a sociedade aparece? Chega a aparecer? Normalmente as empresas elas são familiares, né? Então, normalmente a parte acionária está muito voltada para a família, né? 95% das empresas brasileiras ou mais são familiares. Então, o capital é mais voltado para isso. Nas startups, quando a gente analisa cap table, a gente analisa melhor isso com mais profundidade, porque normalmente não é familiar. Normalmente são amigos, Sim. que se unem e tal, que têm os mesmos interesses e se juntam nesse processo. Mas alguma vez ou outra, principalmente em empresas de serviço, uma vez um grande advogado aqui me procurou, eu disse, mas o que é que o senhor quer que eu faça? Qual é o trabalho que o senhor quer que eu faça aqui na sua empresa? Ele disse, o mesmo que você fez na sua empresa. Era a mesma coisa. A mesma coisa, eu tenho vários e vários advogados que são meus empregados e eu quero transformá-los em sócios, né? Porque assim, gente, sócio é muito melhor do que um empregado. Porque o sócio, Tá comprometido. ele comprometido, aquele negócio é dele. Se não der certo, meu amigo, você vai junto no barco. Se der sucesso, beleza, cara. Sim. A gente tem uma probabilidade muito maior de ganhar dinheiro, de satisfazer nossas necessidades juntos do que separados. Então nós somos muito mais fortes juntos do que separados, não tenho nem dúvida disso. Se o barco afundar, até o colete eles dividem. Né? Exatamente, boa. Então é isso aí. E para crescimento, né? Assim, talvez você não tivesse a extensão que você tem hoje, se não tivesse outro sócio, porque você contratar uma equipe, várias equipes para expandir é uma coisa. Agora você ter sócios que vão focar, fica aqui nas startups, foca nisso aqui, isso aqui, para o crescimento é mais simples, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, nesse processo, a gente tem uma cultura organizacional que reforça muito isso. Então, a nossa cultura, que a gente sempre permeou desde o início da empresa, dessa questão da confiança, da credibilidade, da ética, de falar com franqueza e sinceridade. Então, às vezes, na sociedade, alguns pontos acontecem, a gente nem sempre é flores, né? Sim. Tem dia de reunião que já teve na história da Gomes de Matos, o cara diz, eu vou me embora. Eu digo, a porta é ali, cara. Já vai lá, como é que é os arranca-rabo aí? Vai lá embora. Tá, o cara vai embora. Aí no outro dia ele chega, e aí, cara? Beleza, cara? Passei do ponto ontem, cara, me desculpa. Eu disse, eu também, cara, passei do ponto e tal. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente sabe que foi só uma discussão de ideias, não foi discussão de caráter, de pessoas, né? Sim. Quando a pessoa passa da porta, a gente sabe que nós somos amigos. E assim, olhando para a gestão de vocês, parece uma gestão mais horizontal do que vertical, né? Vocês têm o conselho, como é que funciona nesse sentido? A base é confiança e autogestão, a base. Se você perguntar em 28 anos, quantas vezes eu fui checar a agenda de um consultor se ele estava em algum cliente, eu nunca fiz isso. Porque eu acho que todo mundo é digno de confiança, e todo mundo é adulto para saber das suas responsabilidades. Bacana. Então, assim, a gente foca muito isso. Então, hoje nós temos um conselho que é formado pelos sócios. Esse conselho se reúne mensalmente para analisar resultados, os dados, clientes, pessoas, né? Cultura do negócio. Então, a gente analisa tudo isso. Nós temos um C-Level hoje. Hoje eu já fiz minha sucessão, né? Porque o Dudu, que você conhece bem, que é seu amigo, o Dudu morou 3 anos nos Estados Unidos, foi fazer MBA lá em Boston, e aí
disse que queria voltar para o Brasil, depois de trabalhar numa consultoria espanhola lá em Boston. E eu cheguei e disse assim, Dudu, quais são os seus planos, né? Não, eu quero voltar para Gomes de Matos. Quero trabalhar novamente na Gomes de Matos. E aí, quando ele voltou, nós fizemos um acordo também, está escrito, eu tenho esse acordo até hoje para ele voltar. Pô, legal. Quais eram as minhas expectativas em relação a ele, Bacana. o que é que ele ia me entregar. Não é toda, Independente de ser filho, não é seguir o toda mesmo empresa, padrão, né? não é Seguir o toda mesmo empresa padrão. familiar que faz isso, né? Pois é. Minhas expectativas são essas. O que é que você vai contribuir com o negócio? Quais são suas entregas? Beleza, beleza. Assina aqui embaixo. Assinou, tem o documento guardado, né? Então, eu perguntei para ele, e aí, Dudu, qual o seu plano para sucessão? Porque eu tinha a ideia de fazer com 60 anos a minha sucessão. E aí ele disse, pai, eu não tenho vaidade de ser o presidente do negócio. E eu acho que nós temos talentos dentro da empresa que, se um deles for presidente, se um de nós for presidente, talvez um ou outro saia. Que tal nós fazermos uma copresidência com nós quatro? Bacana. E aí desafiador, né? Desafiador. Aí eu disse assim, cara, eu nunca vi isso, Dudu. Porque mexe com ego também, né? Eu já vi 3 lá em São Paulo, numa agência, que é aquela agência de publicidade, não lembro o nome, É que W3, fez... não sei o quê, não que é? fez, eu acho que fez aquele Johnny Walker, que Sim. o Pão de Açúcar andava, lembra? Sim. Daquela propaganda ficou famosa, ganhou vários prêmios aí. E eu os conheci lá em São Paulo e visitei. Eram 3 presidentes da empresa. Eu disse, Dudu, já vi com 3, mas com 4 eu nunca vi. Mas vamos fazer uma experiência. E aí conversei com os outros 2, né? E disse assim, com os outros 3, e disse assim, gente, teve essa ideia de sucessão. Eu vou ficar como presidente do conselho e vocês 4 tocam um negócio. Se der 3-1, beleza. O 1 tem que fazer a opinião dos 3 dar certo. Se for 4-0, beleza, dá unanimidade. Se for 2-2, vocês me chamam, né? Boa. Para eu dar minha opinião. Voto de Minerva. Voto de Minerva. Eu acho que em 10 anos, em 5 anos, talvez me chamaram 2 vezes somente. Eles se Então, eles estão entendem. bem alinhados, né? Eles se entendem bem Porra, e total. tocam o negócio bem. Então, esse C-Level, ele se reúne toda semana, toda segunda-feira, para tocar o negócio. E toda sexta-feira, como eu falei, a gente reúne a galera toda. Todos os consultores da Gomes de Matos vão para sexta-feira da Gomes de Matos para a gente analisar todos os projetos. Hoje são mais de 80 projetos rodando no Brasil. Então a gente se reúne toda sexta-feira. Poderia estar faturando, mas a gente prefere garantir a satisfação do cliente atual hoje, né? E isso os clientes de vocês entendem. Quando você fala, sexta-feira eu não trabalho. Não trabalho. Ele pensa que não está dentro da empresa, não trabalho não, mas estou trabalhando aqui na minha. Uma vez um cliente nosso, ele dizia assim, Eduardo, engraçado, eu também faço isso. Porque na sexta-feira eu faço um trabalho assistencial para 2 velhinhos. Aí eu disse, qual é? Como é? Não, minha esposa, vamos para Flecheiras toda sexta-feira. E passamos lá sexta, sábado e domingo. Boa. Isso é melhor. Tá deixando o cliente feliz. Isso aí. E já que a gente está falando de cultura, Eduardo, eu queria entender um pouco, a gente falar um pouco sobre cultura empresarial, cultura da Gomes de Matos e depois o que você vê de cultura nos teus clientes, né? Porque a gente fala que cultura não é aquelas frases que a gente vê pintado na recepção. empresa, na recepção, né? Mas é o que acontece quando você não está lá, é o que acontece. Então, você falou que tem a reunião toda sexta-feira, é sagrado, isso é parte da cultura. Todo sábado tem o treinamento ali dos novos, ou então para manter essa cultura. O que mais de cultura a Gomes de Matos tem que é um diferencial bacana? A cultura, a gente diz que é sempre o jeito que a gente resolve problemas, né? Não. Então, toda família tem uma cultura, resolve problemas de uma forma, todo país, todo estado, né? O Brasil, com essa dimensão do tamanho que nós temos, nós somos diferentes totalmente dos piauienses, que somos diferentes dos pernambucanos, e cada um tem uma cultura diferente, são músicas diferentes, culinária diferente, tudo isso faz parte da cultura. Dentro de uma organização, é como a gente resolve os problemas da empresa. Então, quais são os subsistemas que nós utilizamos? Como a gente recruta pessoas, como a gente seleciona, como a gente integra, como a gente treina, como a gente desenvolve, tudo isso é cultura. Tem uma forma de fazer, né? Como a gente faz a gestão da empresa é cultura. Então, assim, todo momento nós estamos mandando mensagens, todo momento. As mensagens... Querendo ou não, né? Querendo ou não. Você entrou na empresa, você está mandando uma mensagem. Você fez uma postagem nas redes sociais, você está mandando uma mensagem. Então, essas mensagens que compõem os nossos ritos, né? Os nossos sistemas, os nossos métodos, tudo isso faz parte cultural. Essa parte que as pessoas chamam de cultura, que são os valores, a missão, missão. Isso aí faz parte da cultura. É a identidade organizacional que faz parte da cultura, mas não é a parte mais importante da cultura. A parte mais importante da cultura é como as pessoas agem dentro da empresa, como elas se relacionam dentro do negócio, como elas usam o tempo. E isso é cultura. Então, todo momento eu estou mandando uma mensagem
dar cultura para o meu cliente, dar cultura para a minha equipe. Tudo que eu faço é uma cultura. Então, por exemplo, se eu dou atenção quando você me procura, isso é cultural. Né? Eu digo sempre que quando eu chego numa empresa, eu sei rapidamente se a cultura é voltada para o cliente ou para o dono. Se a mocinha do café serviu o café primeiro para o dono, é voltada para o dono. Já tem esse diagnóstico com raio-x de cara. Porque assim, cultura, tem 2 assessments aí, rapidez de cultura, certo? Um assessment rapidez de cultura, para você saber o que é a cultura da pessoa. Olha o extrato do cartão de crédito. Olha até o extrato do teu cartão de crédito. Ali vai dizer o que é que tu valoriza. O que é que tu gasta. Tu rapidamente sabe qual é a tua cultura. Sim. Se é um cara que tem uma cultura de aprendizado, de educação e tudo mais, tu vai ver que ele tem despesa de livraria lá. Mastermind, curso, congresso e tal, por aí vai. Verdade. Né? Senão ele... Dicasinha simples e o pior que é Sim. muito verdade. É fato, é assessment. Sim. Então, assim, tem alguns assessments que estão na cara da gente pra gente olhar a cultura de uma empresa ou a cultura de uma pessoa, claramente. Outro assessment rápido, olha as redes sociais. O que é que o cara posta? O que ele projeta naquele espelho? O que é que ele espelha? Ele projeta só o quê? Só no barzinho, tomando uma cervejinha? Legal, eu também posto, tomando meu vinhozinho, minha cerveja, também posto. Mas se você olhar minhas redes sociais, é o quê? É conteúdo, é dando dicas, é agregando. Né? Então você vê os valores do que efetivamente a pessoa valoriza. É isso. E quando tu vai conversar com teus clientes sobre isso, que tem muita gente que eu tenho certeza que você entende a importância da cultura numa empresa, mas tem muito empresário que quando você vai conversar com ele sobre isso, tem gente que acha que isso é flores, é só oba-oba, mas não quer saber. Como é que tu sente essa barreira com os teus clientes? Qualquer empresário, e eu sou empresário também, né? Qualquer empresário, a gente tem que falar com ele a língua dele. Qual é a linguagem que ele entende? Então o empresário sempre entende uma linguagem que é lucro. A lucratividade. Ah, mas eu estou indo muito bem. Sim, mas se o senhor tivesse uma cultura melhor do que o senhor tem, Estava muito melhor. o senhor estaria muito melhor. Aí ele, opa... Como? Aí ele pergunta como. Sim. Porque o empresário cearense, brasileiro de uma forma geral, ele é muito aberto e muito curioso. Sim. Então, ele se há alguma coisa para ele ganhar mais, é que ele saber como é que faz. Rapaz, como é isso? Né? Então, assim... quando a gente define a estratégia de um negócio, a cultura tem que estar adequada àquela estratégia. Então, por exemplo, nós definimos a estratégia de crescimento para uma empresa ano passado, uma empresa cliente nossa, uma estratégia extremamente agressiva de crescimento. E essa empresa, ela nasceu, o dono, o fundador, com inovação. O cara é extremamente inovador, ele é muito inovador, tá? Mas não tinha a cultura de superação, de resultado. Então, se eu tentar implementar um projeto agressivo de crescimento, sem as pessoas entenderem o porquê, o significado daquilo, que tenha culturalmente embasado e apoiado nessa cultura de superação, as pessoas vão fazer o quê? Vão achar que está errado, vão sair da empresa, né? Vão boicotar o processo. Então você tem que ter uma cultura adequada, e aí existem alguns arquétipos, né? Alguns tipos de cultura que você tem que trabalhar. Ou é foco no cliente, ou é um time só, ou é inovação, ou é superação. Não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. Seguir um caminho. Não dá para fazer tudo. Então, de acordo com a estratégia do teu negócio, quais são as culturas necessárias para que você execute bem a estratégia? E com isso, o empresário entende. Ah, cara, entendi. Então, se eu tiver essa cultura aqui, as pessoas darão muito mais resultados para o meu negócio? Com certeza. E é isso que a gente trabalha. Boa. Eduardo, e assim, querendo ou não, você trabalha com muitas empresas mais atuais, empresas mais tradicionais. Como é que as pessoas têm visto essa inovação e inovação cada vez mais rápida que a tecnologia está trazendo? O que você acredita que eles já estão atentando para isso? Ou não, ainda não é a hora? Com certeza está atentando. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, ou pelo prazer ou pela dor. As pessoas sempre fazem as coisas por prazer ou por dor. Né? E assim, muitas empresas estão por não perceber, porque a tecnologia hoje, a convergência das tecnologias é o que impacta o negócio. Então, hoje eu tenho essa convergência das tecnologias, IoT, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, nanotecnologia, biotecnologia. Ferramentas, né? Ferramentas, né?
Então eu tenho tudo isso. Então essa convergência tem dado uma velocidade que não tinha antes. Isso. Então a velocidade é muito maior. Então, por exemplo, com a pandemia, aconteceu que nós tivemos 10 anos em 2. O mundo se transformou. 10 anos que era para ser transformado, transformou em 2 anos. Então, o que a gente vê hoje? Então, tem empresa de tecnologia cliente nossa hoje que está tendo que mudar por conta da tecnologia a sua venda, o seu número de lojas. Porque hoje, aquele número de lojas que representava 70%, 80% do seu faturamento, Já não faz mais hoje sentido. representa menos de 50%, 40%. Sim. Porque grande parte hoje é online. Porque ele implantou o online, ele implantou o e-commerce, e o e-commerce E deu cresceu muito bom, né? e deu muito bom. Então é a mesma coisa do mundo do trabalho também com relação a essa questão do trabalho híbrido, né? A questão do home office. Tem Como é que vocês atuam lá na Gomes de Matos? Sobre home office e sobre presencial? 2 dias ou 3 dias, a pessoa escolhe. Você dá essa opção. Você fica em casa 2 ou 3 dias. Você escolhe. Tem funcionado bem? Perfeitamente bem. Eu vou ser sincero, pra mim, cara, não funciona muito bem. Não, pra gente, Cadu, funciona perfeitamente bem. Porque a gente descobriu que trabalho não é Escritório. o que você faz, não é onde você faz, é o que verdade. você faz. Né? Até ontem eu estava ouvindo a Jovem Pan e o Dr. Pimpolho. Né? Dr. Pimpolho falando que o cara estava tirando xerox lá. A cena é o momento seguinte. Aí ele chegou e disse assim: eu nunca mais lhe vi aqui. Você está fazendo o que aqui na empresa? Dr. Pimpolho, eu trabalho aqui na empresa, mas eu nunca lhe vi, faz uns 3 anos que eu não lhe vejo. Não, porque eu estou em home office. Aí, home office, foi que você veio fazer aqui? Não, eu vim tirar essas xerox. Não, então você está demitido. Aí chamou o departamento pessoal. Como é que você faz eu pagar um funcionário desse? Faz 3 anos que ele está em casa e eu pago no salário dele em 3 anos, né? E aí, na segunda-feira, ele chega para a secretária e diz assim: me traga aí a planilha de previsão de vendas. Aí disse: não, doutor Pimpolho, não tem não. Por que não tem? Não, porque eu sou demitir o fulano, ele que fazia na casa dele. Ele que fazia, era. Aí, pô, tá tudo bem. Então me traga a planilha de previsão de pagamento. Não, doutor Pimpolho, também não tem. Porque era fulano que fazia. Mas na casa dele, pô, ele fazia também. Chama esse cara que eu vou recontratar. Aí chamou o cara, ele disse: olha, você tá recontratado. Agora, no dia que eu lhe ver tirando xerox aqui, você tá demitido. Você tem que ficar em casa. Home office é home office. Mas é legal essa dúvida do Cadu, porque... Mas assim, ainda existem muitas pessoas, viu, Cadu? Respeito, mas ainda existem muitas pessoas que acham que não funciona. Na verdade, o que eu vejo? Para mim, também tem isso do meu negócio. O meu negócio é extremamente acelerado. Eu notei que eu perdi produtividade e perdi velocidade nesse formato de home office. Entendi. Vamos lá. Tem algumas pessoas que trabalham home office e tá tudo certo. Performam bem. Isso, e performam bem. Mas tem outros casos que realmente eu preciso ter proximidade. É fato. Agora sim, por exemplo, tem algumas funções que não tem como ser home office, né? Sim. Se eu tenho uma oficina mecânica, não dá. Não dá para os meus mecânicos estarem em casa consertando. Tem que estar lá em situ, né? Tá lá Eu acho que deve valer a pena alguém mapear, não sei se já fizeram um dia, segmentos tais, esses tipos de negócio dá para fazer home office, esses aqui não dá. Agora eu tenho um dado. Pra galera não inventar, né? Mas tem um dado, ó. Diga. Programadores, se você forçar qualquer empresa, tecnologia, que forçar o programador a vir em 5 dias de novo por semana, 90% disseram que pedem as contas. Cara, que louco. Ninguém quer ir mais 5 dias por semana para programar. Pô, eu posso programar em casa. Tem empresa cliente nossa hoje que tem programador trabalhando no Rio Grande do Sul, na Irlanda e na Bélgica. A gente sentiu isso na pandemia, onde eu já trabalhei na Secretaria de Finanças, perderam vários talentos na pandemia, porque a galera estava contratando na Índia o cara, o dev lá, o desenvolvedor, o cara recebendo em dólar para trabalhar de casa. Exatamente. Então, pô, para você reter talento é difícil, né? É, verdade. Mas sobre home office, então você dá essa opção de o cara escolher. 2 ou 3 dias de casa. Tem utilizado isso? Ou sim. querem mostrar serviço lá no escritório? Não, tem utilizado, né? E isso fez com que a gente também reposicionasse o escritório. Então, por exemplo... Falou que não tem nem sala lá, né? Antes da pandemia nós tínhamos um escritório com 500 metros quadrados. Hoje nós temos com 250 metros quadrados. E ano que vem a gente está pensando em mudar novamente nossa sede, nosso escritório. E a configuração que a gente vai pedir para a arquiteta já está muito clara na nossa cabeça. Não são salas de trabalho,
São salas de interação. Tudo Onde integrado. Tudo integrado. Onde é que eu posso me relacionar? Eu É tava quase, é quase uma imaginando startup, né? Na Quase- verdade, eu tava startup pensando funciona no assim, cowork, né? é como se fosse lá Um cowork. no BS. O BS né? Innovation, Eu tava pensando aqui, não, vai ser um cowork mesmo. Exatamente. No dia que o cara quiser ir lá trabalhar em grupo, vai estar lá a cadeirazinha dele, mas de resto... Isso. E sem lugar marcado, sabe? Isso é bacana. Essa flexibilidade. Então, assim, a gente tem um pensamento e... Se você acha que dá para começar, vamos dar um exemplo, o cara que está começando uma empresa agora, sei lá, de consultoria, dá para começar desse jeito ou tem que estar um nível de maturidade já? Dá para começar assim, porque o consultor, ele passa a maior parte da semana no cliente. Sim. Então, na Gomes de Matos, os nossos consultores só vão para Gomes de Matos propriamente dito, se não tiver uma reunião com o cliente ou alguma coisa do tipo, ou preparar um material que talvez, e alguns utilizam o escritório, porque dizem que em casa não conseguem se concentrar. Porque tem um contexto, tem esposa, filhos, barulho, tem, às vezes, as condições, e no escritório você tem uma concentração maior para alguns. Então, alguns dizem assim, não, eu consigo me concentrar melhor na Gomes de Matos, então eu vou para Gomes de Matos que lá eu consigo me concentrar melhor. Um ambiente mais propício. Mas, normalmente, de segunda a quinta, os consultores estão nos clientes, estão Sim. viajando, estão... Tá no cliente, não tá na Gomes de Matos. Sim. Deve se ele estiver lá, tá alguma coisa errada, né? É. Passar a semana lá, Muito não tempo tá ocioso, certo, né? não. Assim, e essa até é uma dor que a gente sente, né? Porque às vezes a gente paga um espaço grande para esse gargalo da sexta, né? Entendi, Sim. entendi. Quando a semana toda o escritório passa Devia ter poucas alguma coisa, pessoas. se fosse alguma coisa modulada, né? Isso, exatamente. Bacana. Então a gente quer utilizar esse novo espaço também agora para a gente trabalhar muito mais treinamentos lá do que às vezes em hotéis, em outros lugares que a gente aluga. bacana. Sim. Bacana. E, Eduardo, falando da consultoria em si, né? A gente falou que há 30 anos atrás, quase nenhum empresário ia atrás de consultoria, se ia, não tinha aqui no estado. Hoje em dia, tu vê uma cultura dos empresários buscando cada vez mais esse tipo de consultoria para melhorar seus negócios? Cada vez mais. A gente vê isso não só na consultoria, mas em mentoria. Então, o número de mentores, as pessoas entenderam que não precisam saber de tudo. E, pô, se você tiver um mentor, um cara que te dá alguns insights, te dá algumas reflexões, você agrega muito no número de coaches que cresceu no Brasil, né? Que assessoram as pessoas e fazem com que as pessoas... o coach que a gente fala, o coach Sim. sério, né? Não é aquele... Não é o blá blá blá, De né? palco. O coach sério que efetivamente faz com que as pessoas tenham melhor performance. E nas consultorias também não é diferente. Então o empresário viu que é muito mais, às vezes, muito mais barato, é muito mais rápido contratar alguém que já sabe o caminho das pedras do que aprender tudo, né? Sai muito mais caro, é muito mais demorado e incerto o resultado. Então, assim, hoje a gente tem pequenos empresários que a gente assessora, pequenos empresários que nós assessoramos, que entendem que a consultoria é esse caminho mais rápido. É uma aceleradora, na realidade, Sim, né? sim. A consultoria é uma aceleradora. É melhor, acho que eu escutei essa frase uma vez numa palestra, é melhor você aprender com o erro dos outros que com os seus, Com né? o seu. E mais barato, né? Isso, por isso que, por exemplo, eu leio tanta biografia. Porque aqui na minha vida sempre eu li muita biografia. Porque eu dizia, pô, o cara errou aqui, então não vou cometer esse erro. Sim. O cara acertou aqui, o cara fez isso, então pode dar certo para mim também. E aí você lê e aprende com os erros dos outros. É muito mais barato e muito mais inteligente do que você aprender com sua própria experiência. Eduardo, assim, isso é uma dúvida minha, acredito que pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Como a gente estava conversando, tem diversas consultorias, tem diversos coaches, tem, enfim. Cara, mas isso é um detalhe que eu vejo que muita gente já caiu nessa pegadinha de contratar um consultor de empresa que no final, depois de 3 meses, você constatou que perdeu 3 meses. O que você indica para o cara? Ó, cara, você está precisando de uma consultoria? Beleza, antes de contratar, quais são os pontos que ele tem que olhar antes de contratar a consultoria? Legal. Eu acredito que isso é importante. Legal. Primeira coisa que ele tem que entender é o que ele quer. Bacana. Se ele não tiver clareza do que ele quer, não contrate nenhuma consultoria. O que é que efetivamente eu quero? Qual é o resultado que eu espero dessa consultoria? Então, a primeira coisa é que ele tem que ter clareza do que ele quer. Depois, ele tem que analisar o seguinte: essa pessoa, esse profissional, esse consultor, essa consultoria já fez esse trabalho? Já E entregou algum aonde ele resultado? fez esse trabalho? Que são os cases, né? Quais são os cases? Quais são as referências que o cara tem? Que é Bacana. fundamental. Bacana. Eu sei que a pessoa efetivamente já entregou aquilo. Então, essa Já tem um caminho percorrido já que tem um pode caminho me ajudar percorrido no meu, que né? pode ajudar no meu. Então, Bacana. às vezes, assim, em todas as profissões, né? Nós temos advogados e advogados, médicos e médicos, né? Contadores e contadores.
marketing. Então, nós consultores e consultores. Então, todas as profissões têm. E existem algumas pessoas também, isso é um perigo, um risco na contratação, é de você contratar um consultor, às vezes, e ele não ser consultor. Ele estar consultor. Por que é o risco grande? Porque, às vezes, você contrata a pessoa e aí, no meio do projeto, aquela pessoa recebe uma proposta de um trabalho e vai embora. Ele está num quebra-galho e te abandona. Isso, ele está num quebra-galho e te abandona. Então, assim, a gente sempre diz, você quer ser consultor ou você quer estar consultor? Para todos os nossos sócios que entram dentro da empresa, para quem a gente recruta. Então, a gente sempre faz essa análise. E de 3 em 3 anos, a gente faz uma checagem. Cadê? Você se apaixonou pela profissão? Porque, assim, tem pessoas que não conseguem tirar vários chapéus. Né? Por exemplo, então eu tenho um chapéu de manhã. Às vezes, eu estou com um chapéu daquela empresa. São problemas daquela empresa, cultura daquela empresa, pessoas daquela empresa, desafio daquela empresa. Aí, meio-dia, às vezes, eu vou fazer a mentoria com um outro empresário. Vou me reunir com ele. Vira a chave. Vira a chave, já botou outro chapéu. Aí já é outro empresário, já é outra cultura. Outra conversa. Outra conversa. Aí, à tarde, já boto outro chapéu. Então, tem muitas pessoas que não conseguem ter essa flexibilidade e se mover nesses diversos papéis durante o dia. Bacana. Então, isso é um problema. Sim. Então, o empresário ele tem que contratar pessoas que tenham realmente... Por exemplo, se você for me contratar assim, cara, eu queria que você fizesse aqui um trabalho para mim, você, Eduardo, de qualificação hospitalar. Eu disse, cara, eu não sei fazer. Não sou eu, né? Não sou eu. Eu vou procurar alguém que possa atender essa sua demanda, mas não sou eu que vou fazer isso aí. Eu não sei fazer isso, né? Então, é importante a gente ter isso. Cara, eu queria que você melhorar o atendimento e o serviço do nosso hospital. Ah, beleza, é com a gente. Certo. A gente já fez isso, já trabalhamos em vários hospitais e tudo mais, para isso aí. Mas é importante também, às vezes, que o consultor, por mais experiência que ele tenha, isso já aconteceu comigo também, que às vezes o cliente diz assim, primeiro hotel que nós fomos pegar, muitos anos atrás, né, nós fomos trabalhar para uma rede de hoteleira. Aí disse assim, quantos hotéis vocês já atenderam, Eduardo? Eu disse, nenhum. Primeiro serão vocês. Tem algum problema? Eu disse, não, eu quero justamente ninguém que nunca trabalhou com hotel. Não é viciado. Sem vício. Então, às vezes, o cliente também tem essa percepção, mas sabia que a gente já tinha anos e anos trabalhando com gestão naquele trabalho que ele queria. Não tinha entrega para hotéis específicos, mas tinha diversas outras entregas de outros negócios. Exatamente. Né? E, Eduardo, toda vez que eu converso com alguém que é consultor ou mentor, eu gosto de saber a percepção da pessoa de qual a diferença de uma consultoria para uma mentoria. Né? A diferença é essencial. Ao meu ver, a consultoria, o cara tá lá dentro, acompanha. A mentoria é mais estratégico. Na tua visão, como é que é? Não, a grande diferença é que a consultoria trabalha para a organização. Certo. Quem é o grande cliente da consultoria? É a empresa. Certo. E a mentoria é o mentorado. Certo. Que ele pode ser o dono, pode ser o diretor, pode ser o gestor. Então, ele trabalha muito mais pessoalmente aquela mentoria do que a organização. Então, tem pessoas que são muito boas organizacionalmente, mas não são tão bons mentores. E tem excelentes mentores que também não são bons organizacionalmente. Se você perguntar ao Eduardo, o que é que o Eduardo gosta? O Eduardo gosta do organizacional. Mas tu consegue fazer os dois. Faz os dois. Faço, mas sempre eu passo para um sócio meu. Certo. Porque, às vezes, um sócio meu faz melhor do que eu. Sim. Porque o que eu brilho o meu olho é ver a transformação da empresa. Bacana. E eu sei que a transformação da empresa passa pelas pessoas, com certeza. Bacana. Mas quando você trabalha organizacionalmente, a sua amplitude não é individual. Quando você trabalha o mentor, e claro que quando você faz organizacionalmente, você trabalha o dono, você trabalha o diretor. Também, né? Então, por exemplo, citando aqui um caso, a gente estava fazendo um grande projeto de uma grande mudança numa grande empresa brasileira. Uma das grandes empresas aqui do Ceará, mas ela era muito grande a nível nacional. E nós estávamos fazendo um processo de mudança lá. E essa mudança era uma mudança de poder dentro da empresa enorme. Porque jogava com vários diretores e mudava o poder, um jogo de poder grande dentro dessa empresa. E tu ia entrar no meio desse vespeiro. Não, e a coisa não acontecia, que eu tinha proposto não acontecia. Aí chamei o dono, o presidente da empresa, para almoçar. Que ali é um trabalho de mentoria. E aí eu fui e disse para ele, olha, fulano, esse projeto não vai acontecer se você não bater a mão na mesa. Se você não bater a mão na mesa ali e disser que vai acontecer, que o negócio vai acontecer, a coisa não vai acontecer. Então isso é mentoria.
Bacana. Na próxima reunião, quando teve todos os 30 superintendentes no Brasil inteiro, estavam reunidos aqui no Ceará, e quando a gente foi falar novamente no assunto, que era mexer na estrutura da empresa, o pessoal não queria concordar. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Aí ele pegou a palavra, eu esperava que ele fosse tacar a mão na mesa. Literalmente? Literalmente. E aí ele disse assim, olha, pessoal, eu sou o presidente da empresa. Como presidente da empresa, esse é um projeto meu. Esse projeto vai funcionar. Se ele não funcionar, eu vou pedir a minha demissão. Mas saibam os senhores que quando eu pedir demissão, nenhum mais está nessa sala aqui. Sim. Eu serei o último a pedir demissão. Caraca. Aí eu olhei para ele assim, disse, caramba. Não bateu a mão na mesa, mas... Quebrou a mesa. Aí deu um recado e a coisa funcionou. Então, quer dizer, isso é mentoria. Sim. Entendeu? Bacana. Isso é mentoria. Sobre recado, tá falando do recado que ele deu, tem um caso, eu acho que a gente já até conversou em outra ocasião da Ford, né? Do CEO. Esse é um caso que é um recado dado bem... Eu queria Bem que tu dado. falasse também, né? Que é para mudança de cultura. Tem um presidente do Pão de Açúcar, que infelizmente faleceu agora recentemente, esse ano, o Cláudio Galeazzi, que ele dizia o seguinte, a cultura de uma empresa leva 3 a 5 anos para mudar, e eu concordo com isso. E eu também concordo com isso. Ele dizia, eu concordo com isso. Naturalmente. É lento, é processo, porque é mudança de mindset, mudança de pensamento, tal, tudo mais. Mas eu também concordo que a cultura de uma empresa muda com uns 2 ou 3 tapas bem dados. Dando 2 ou 3 tapas bem dados, ela muda também. Né? E muda efetivamente. A pandemia foi Sim. 2 ou 3 tapas bem dados em muita empresa. Muito bem dado, Muito né? bem dado. Então, esse presidente da Ford, né, ele dizia que ele chegou no primeiro dia, Cadu, e aí ele chegou no estacionamento da empresa, aí tinha Porsche, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, tinha todo tipo de carro, só não tinha Ford. E aí ele chegou na diretoria e disse assim, olha gente, eu percebi que no estacionamento da diretoria aqui da Ford não tem nenhum Ford. Tem todos os tipos de carro, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, tem todo tipo de carro, só não tem Ford. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que semana que vem, diretor da Ford usa Ford. Se ele não usa Ford é porque ele não é diretor da Ford. E faz sentido, né? E faz Claro. sentido. Não é diretor, você vai ser demitido. Eu fui consultor da Ford, a primeira coisa que eles fizeram para mim foi, qual carro você tem? E não era o Ford. Eles disseram, você vai ter que comprar o Ford. Nós Se vamos vira. fazer o preço para você e você vai trocar o seu carro no Ford. Escolha o Ford se você quiser, mas você tem que ter um Ford. Porque imagina, eu chegar numa concessionária, um outro carro de outra marca. Sim. Aí o cara diz assim, qual é a Meia mensagem? afronta, né? É cultura, é a mensagem. Qual é a mensagem que eu passo? Esse é um recado bem dado, dá pra dizer, né? Dá um recado bem dado. Certo. Exatamente. E você falou que quando algumas coisas que um empresário tem que analisar quando vai contratar consultoria, e eu acredito que devem chegar. O primeiro ponto que você falou foi clareza, né? O que ele Clareza quer, né? que ele quer. Devem chegar muitos empresários lá querendo uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Acontece muito isso? Muito. Às vezes ele quer usar consultoria para fazer uma mudança que ele não consegue fazer. Às vezes ele quer usar consultoria para dar um recado que ele não consegue dar. Então acontece muito isso. Muito isso. Então, e às vezes acontece miopia. O empresário está míope. A gente chegou numa empresa e ele queria dobrar a venda. Cara, eu quero dobrar a minha venda. Eu disse, é possível? Eu digo, claro, é possível dobrar a venda. Só depende de investimento e tempo, porque a gente tem para dobrar a venda do senhor. Beleza. Quando nós fomos fazer o diagnóstico e fizemos a pesquisa de satisfação de clientes, cara, 90% era insatisfeito com a empresa. Putz. Aí não entregava no prazo, entregava errado, produto sem qualidade, era só bucho. E aí eu voltei para ele e disse assim, seu fulano, olha, não dá para a gente fazer o projeto que a gente queria. Temos que mudar os consultores da Gomes de Matos, não vai ser mais esse escopo. O escopo agora vai ser um projeto na sua indústria e na sua logística, na sua entrega, para que a gente possa produzir o produto correto, entregar no prazo correto. E aí sim, porque se a gente for aumentar suas vendas agora, vai dobrar o número de problemas que o senhor tem. Tem mais gente passando raiva. Tem mais gente passando raiva. Então, às vezes, assim, o empresário é míope. Ele não consegue ver efetivamente qual a dor que ele está sentindo. Mas, normalmente, também, às vezes, acontece do empresário contratar consultoria, às vezes, para testar até a visão dele. Então, assim, Eduardo, você concorda comigo que o problema da empresa é esse? Não, não é não. O problema da empresa não é esse. O problema da empresa, às vezes, é o senhor. Como a gente, às vezes, tem que dizer. O problema está na sua postura. Está na sua forma de gerir o negócio, na sua gestão. Esse é o problema. Se quer mudar a sua empresa,
Nós temos que mudar a sua forma de gerir o negócio. Assim, para falar isso, eu acredito que tem muito empresário que dá uma doída no ego, né? E é delicado falar isso pro cara, mas é necessário, né? Claro. E alguns você pode perder, mas o que você ganha, o cara tá falando na minha cara, tô pagando ele, tá falando mal de mim, pô. Aí que você ganha o cara, né? É ousado, né? Mas eu aprendi isso com o diretor do Pão de Açúcar. Eu dizia as verdades, e quando eu tinha 28 anos, o seu Machado olhava para mim, que era o diretor nacional, ele olhava para mim e dizia assim: você é novinho, mas bate duro, né? Eu disse: mas seu Machado, se eu não estiver aqui para dizer o que é que o Pão de Açúcar tem que fazer, para que eu estou aqui? Eu estou aqui para... Consultoria é mudança. O cara tem que entender que o consultor entra não para deixar as coisas do mesmo jeito. É verdade. Porque senão ele não era necessário. Não é necessário. Não tinha necessidade de consultor. O consultor ele tem que promover mudanças para melhorar a empresa, para melhorar a gestão do negócio. E às vezes o empresário... Como é que a gente diminui essa resistência, Cadu, que você colocou? No começo, nós temos um manual do cliente. Assim que o cliente contrata a Gomes de Matos, a primeira reunião é a apresentação do manual do cliente. Bacana. E no manual do cliente, um dos pontos que a gente diz claramente é isso. Que a gente vai lhe dizer as verdades que são melhores para o seu negócio. Já para ter o alinhamento expectativa. Exatamente. Se o senhor não gostar, o senhor nos manda embora que a gente vai. Mesmo que doa, né? Mesmo que doa. Não gostar, não gostou, manda embora. Como já aconteceu. E... Tem empresário que não aceitou. Eu disse: olha, o problema aqui é o senhor. O problema aqui é a sua forma de gestão. Então nós temos que mudar a sua forma de gestão. Não concordo com você. Ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai embora, a gente é bem mandado. E tu falou de dor, né? Entender a dor do empresário. Geralmente, não sei qual é o percentual, mas, por exemplo, não sei se 80%, 90% das empresas procuram a consultoria porque tem alguma dor forte. Mas eu acho que tem algumas consultorias que já estão bem, ou algumas empresas que já estão redondas, mas elas querem crescer. Qual seria um percentual que tu diria que as empresas... Porque, ao meu ver, muita gente só procura quando a água tá bem aqui, né? Há 30 anos era assim, Eric. Há 30 anos atrás era assim. Só procurava na dor. Né? Uma vez uma empresa nos procurou e nós levantamos os dados e ele disse: e aí, o que é que eu preciso? Eu disse: de um banco. Que vai resolver seu problema aqui é um banco. Consultoria não vai resolver o problema. Não adianta o senhor nos contratar, porque não resolve. Então, muitas vezes era isso. Muitas vezes era isso. Há 30 anos atrás. Hoje, não. Hoje, você pegar, por exemplo, o grupo BSPA, o Beto Studart, que não é nosso cliente desde 2006. Então, o Beto... Será que o Beto precisa hoje de uma consultoria? Né? Então, ele precisa por quê? Porque ele quer alguém para dialogar. Ele quer alguém para trocar ideias, né? Com uma visão diferente, né? Que traga outros insights de outros negócios para ele, que agreguem o negócio dele. Então, os empresários de sucesso hoje, eles são assessorados sempre por várias consultorias, seja advocatícia, seja de gestão. Então, sempre estão buscando consultorias que agreguem para eles. Então, isso hoje, a grande maioria das empresas, elas procuram para subir o seu nível de desempenho, para elevar o seu patamar. E antigamente não, antigamente há 30, 40 anos atrás era só pela dor mesmo. Mas hoje é muito mais por elevação de patamar, por ser mais competitivo, por garantir maior perpetuidade do que por dor. Algumas procuram por dor. E normalmente quando procura por dor, às vezes já está muito tarde, demais, né? Tem que fazer um turnaround e às vezes é complicado. E quando é por dor? A maioria das... se tu pudesse citar algumas dores aqui, por exemplo, meu modelo de gestão eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar o serviço, a qualidade de serviço. Quais são as maiores dores que aparecem para a consultoria ir atuar de vocês? A maior dor que acontece, quando é que aparece a dor? Quando falta dinheiro no caixa. Sim. A dor fica latente. Quando faltou dinheiro no caixa, a dor aparece, né? Então, o primeiro ponto que a gente analisa, são alguns pontos que a gente analisa para que a gente chama de motores do crescimento. Então, quais são os motores do crescimento? Primeiro é o caixa da empresa. O caixa da empresa, muitas empresas, muitos empreendedores, muitos empresários ficam iludidos, ou ficam sonhadores com o faturamento. Sim. Quanto é que você fatura? Faturo tantos milhões. Então, às vezes, até com o número de funcionário. Eu tenho tantos funcionários. Isso não quer dizer nada, gente. Quanto no bolso, né? Não sobra, né? Então, assim, faturamento é importante, mas mais importante que o faturamento é lucro. Quanto é o lucro da empresa para esse negócio? Bacana. E mais importante ainda, que é quando a gente faz um valuation de um negócio, quanto é que essa empresa gera de caixa? No final do ano, eu até fiz uma postagem semana passada sobre isso. Qual é a sua meta de caixa para esse ano? Depois de você pagar custos, despesas, fornecedores, impostos, tirar seu prolabore,
quanto é que vai ficar no caixa no dia 31 de dezembro. Então, assim, isso é o que garante o negócio. É o caixa, é o dinheiro. O negócio é o caixa, que é fruto de quê? De cliente satisfeito, de colaborador engajado, de um excelente produto, de um excelente atendimento, excelente serviço, de uma série de coisas. Mas o caixa é o reflexo final do negócio. Então, muitos empresários não sabem nem sua meta de lucro. Não sabe nem o que é DRE. É impressionante, Nem não sabe tem nem o que é meta, DRE, né? não tem meta. Imagina a meta de caixa. Então, essa provocação que eu faço, qual é a tua meta de caixa para esse ano? Então, tem alguns motores, como caixa, por exemplo, como margem, começa a vender com a margem baixa. Quanto mais margem baixa, ele está quebrando o negócio, porque o negócio precisa de mais capital de giro, e ele não tem esse capital de giro que não está gerando margem, não está gerando caixa para ele. Esse é um dos grandes problemas dessas de varejo agora, né? Porque elas vendem com a margem lá embaixo. Isso, aí grandes... se endividam com o fornecedor, aí tem o endividamento com o fornecedor, não atentam para o giro, às vezes, do estoque. Sim. Então, tem alguns motores do crescimento, como, por exemplo, esses que eu estou citando, que são fundamentais para o negócio. E, às vezes, o empresário não entende esse básico. Então, muitos dos empresários quebram porque não entendem o seu negócio, não conhecem o seu negócio. Por exemplo, gosta de vendas, mas não gosta da contabilidade. Gosta de vendas, mas não gosta do financeiro. Cara, você tem que dar atenção para esses pontos. Faz parte do negócio. Você tem que ter um conhecimento do todo e colocar uma pessoa muito competente que seja complementar a você nessa posição. Nem que seja o mínimo, né? Saber pelo menos o básico do básico. O básico. E não sabe. Infelizmente, grandes grupos. Tem empresa que fatura 3 milhões. Olha só. Tem empresa que fatura 3 milhões por mês. Não tem conciliação bancária, às vezes. Caraca. Não tem conciliação bancária. Olha, uma empresa que fatura 3 milhões por mês e não tem conciliação bancária. Isso é engraçado que isso acaba se tornando repetitivo. A gente estava conversando com um especialista em growth semana passada. Ele dizendo que empresas que também faturam milhões, daí o cara vai ver o básico do básico do básico, ele não tem dentro de casa. Feijão com arroz. O feijão... É amador demais. Não chegou nem no feijão com arroz, não. É só o arroz mesmo, ele não tem... Não tem um bairro de dois ainda não, né? Não tem nem o pau. Só o arroz. E, cara, são empresas grandes, são empresas realmente grandes, com faturamento alto mensal, mas não tem um básico dentro de casa. Amadorismo. Né? Isso se reflete no alto número de empresas que quebram, porque não... Qualquer soluço que tenha financeiro no mercado, a empresa quebra. Já que tu falou de quebra, né? Já está no mercado aí consolidado, já acompanhou muitas empresas que quebraram, né? Tanto daqui como do Brasil, de fora. Eu vi uma matéria interessante esses dias, né? Não acompanhei o BBB não, mas eu vi uma matéria falando sobre isso. Tá no BBB 2023, eu não sei se o primeiro foi em 2000. E aí eles pegaram as empresas que patrocinaram o BBB 2000, em 2000, né? Não tinha nenhuma, acho que só tinha uma viva. Das 10 empresas, para o cara patrocinar um BBB numa TV aberta, que é muita grana, ele tem que ser líder de mercado, no segmento dele, né? Então, se naquela época sobrou uma. Com esse dado aí, Eric, vai ter dificuldade aí de o pessoal patrocinar de novo. Rapaz, será que é o BBB que não tá dando só? Mas o que mostra, e eu já vi em algumas palestras suas você falando isso, né? Aquela história de empresas feitas para durar e não é bem assim. Mas a gente vê empresas que eram líder de mercado nos anos 90, hoje em dia são irrelevantes, né? Depois de 20, 30 anos, mais de 70% das maiores empresas do Brasil, entre as 500 maiores empresas do Brasil, já não existem mais. Ó, que dado doido. Né? Da Exame. Empresa grande, não é empresa pequena. Mas por quê? Ou porque não se adaptam à nova realidade, ou porque não se antecipam. Por isso que a gente diz que, por exemplo, das empresas feitas para durar lá do Collins, mais de 50% já quebrou. Das feitas para durar, há 40 anos atrás. Sim. Então, as empresas não são feitas para durar. É o que a gente diz na nova gestão. As empresas são feitas para mudar. Então nós temos que estar mudando constantemente, gente. A gente muda constantemente. O Eric de hoje, o Cadu de hoje não é o mesmo de ontem. Tem um aprendizado diferente, tem uma coisa diferente, as nossas células já são diferentes. Então a empresa é a mesma coisa, é um organismo vivo, que ela tem que se adaptar continuamente ao ambiente que ela está inserida. E as pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, a tecnologia que você estava falando, se você não tiver tecnologia, amigo, esqueça. Nos próximos 7 anos, 40% das empresas vão quebrar. Por quê? Porque não vão se adaptar. A mesma coisa que muitos profissionais não vão conseguir mais trabalho porque não estão mais adequados à nova realidade. É isso, fato. Eu, por exemplo, eu tenho acompanhado muito a questão de inteligência artificial, tô cada vez mais inserido e, no meu ponto de vista, o profissional que não entender o básico do básico do básico
não é nem da inteligência em si a fundo, mas de ferramentas para ajudar no trabalho dele, para dar mais produtividade, cara, esse cara vai passar muita dificuldade e não é daqui a 5 anos, não. Não é não. É daqui a 1 ano, meu amigo. Ele vai, se ele não usar um chat GPT para dar produtividade, para acelerar o processo, cara, daqui a 1 ano ele já não vai ter quem queira. O futuro é hoje, cara. O futuro é hoje. Não existe esse futuro lá na frente, não. O futuro é hoje. Eu fico vendo uma semana hoje, é muita coisa. Cara, é assim, e é por isso que é uma das características desse mundo, que a gente chama de bunny, né? Que é esse mundo não linear, frágil, ansioso, sim, que a gente vive. Essa ansiedade que você tem que estar se atualizando constantemente. Então, eu não sei se eu falei isso já pro Eric, mas eu coloco para mim uma meta de ler 4 livros por mês, cara. Eu tenho que ler 4 livros por mês, porque senão eu fico desatualizado. É verdade. Então as pessoas, elas ficam muito acomodadas e às vezes investem tempo naquilo que não agrega. Então o recado que eu posso dar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é assim, cara, foca naquilo que agrega na tua vida, bicho. Foca naquilo que agrega. Então eu vejo muito tempo o cara perdendo tempo com coisa que não agrega, assistindo um programa que não agrega, sendo um espectador de TV, sabe? Em vez de estar fazendo networking, estar trabalhando, estar buscando agregar para o negócio dele, bicho, não tenha tempo, não se economize. É rápido, o negócio passa rápido. Eduardo, se pra galera que tá assistindo, o cara que é empresário, tem um negócio micro, médio ali, e se ele pudesse, se tu pudesse dar uma dica de um diagnóstico, o que ele tem que estar atento, com quais percentuais? Eu vou dar um exemplo. Gestão, eu tenho que estar 50% olhando isso. Inovação, eu tenho que estar 10% olhando isso. Marketing, tenho que olhar 20% marketing. Quando eu falo 20% de tempo, energia e atenção. Tu teria mais ou menos alguma coisa nesse sentido? Tem. Gestão 100%, marketing 100%, finanças 100%, cliente 100%. Tudo é 100% hoje. Não tem meio por cento. Não, tem não. Boa. Não tem, cara. Porque se você não estiver atento a tudo isso, né? Pessoas, estratégia, gestão, serviço, você sai fora. Certo. Não tem mais espaço hoje. Né? Não tem espaço hoje mais para amadorismo dentro dos negócios, não. Sim. E eu vejo muita gente perdendo tempo. E também muita gente, às vezes, não tomando as decisões que devem ser tomadas pelo seu negócio. Eu acho que esse é um dos principais problemas dos empresários. Eles não tomam as decisões que devam ser tomadas. Porque tem questão emocional, porque tem questão histórica e por aí vai. Mas não toma decisão. Toma decisão, cara. Sim. O teu compromisso é com o teu negócio. Boa. Né? Voltando para o Gomes de Matos, está perto de encerrar aqui nosso papo, eu queria entender, se você pudesse explicar, se a gente fosse ver a Gomes de Matos numa mandala, quais são os braços dela? Eu sei que vocês entraram há alguns anos atrás em acelerando startups, vocês têm a educação, vocês têm mentoria, tem a consultoria em si. O que a Gomes de Matos tem no cardápio aí para a galera? A Gomes de Matos, ela trabalha com estratégia. Esse é um dos principais pontos que a gente trabalha, é a área que eu mais gosto, é a área que eu me dedico. E ainda hoje faço alguns trabalhos de estratégia em alguns clientes meus. Dentre esses 80 clientes que tem, eu atendo mais ou menos uns 4 clientes. Quando tu fala estratégia, é realizar planejamento estratégico com as empresas? O planejamento estratégico, mas não só planejamento estratégico, é definir a estratégia de negócio. Qual é a estratégia de negócio? Como é que essa empresa vai estar daqui a 5 anos, né? Bacana. Que estratégia nós vamos utilizar efetivamente para crescer? Então, é definir efetivamente estratégia de posicionamento de mercado, de atração de clientes, né? Qual é a proposta de valor. Então, a estratégia. Estratégia sempre foi uma área muito importante para a gente. Outra grande área importante para a gente é a área de pessoas. Então, a gente trabalha muito estruturando subsistemas de recursos humanos, elevando o patamar de desempenho, trabalhando com cargos, carreira e remuneração, programa de participação de resultados, remuneração variável, ou seja, bacana. gente. Para ter as melhores pessoas nos lugares certos, né? E render. Então, é produtividade, performance, é isso que a gente trabalha. A segunda área. A terceira área que a gente trabalha é marketing e vendas. Então, toda a parte de estruturação de canais de venda, formação de equipe de venda, melhoria de atendimento, o que for relacionado para a venda, é crescimento das vendas. Então, growth na veia, né? Analisar os canais, procurar gaps e... Exatamente. Vai, né? Aí a outra área que a gente trabalha é a área de operações, né? A área de operações que a gente chama é tudo que fica no meio. Tudo que fica no meio, por exemplo, de uma indústria, né? Desde a compra do insumo a todo o processo de transformação da indústria, ou o serviço também, desde a demanda do cliente, a produção de todo o serviço e entrega ao cliente. E aí a gente tem trabalhado muito para área de saúde, área de educação,
uma série de segmentos. E, por fim, a gente tem a área de econômico e financeiro. Então, toda a parte econômica e financeira, essas grandes dores que o empresário sente, essa insegurança, às vezes, em tomada de decisão, é porque ele não tem segurança nos dados. Ele não tem as informações financeiras adequadas. Então, a gente trabalha desde uma estruturação do financeiro para uma pequena empresa até o valuation de um negócio. Né? E tem vários casos aí, eu já posso citar alguns, mas, por exemplo, o Apivida, quando foi comprar o Luiz de França nos contratou efetivamente para saber quanto o Luiz de França valia para vender. E aí existem outros casos. Hoje nós temos 2 que nós estamos fazendo, mas são sigilosos, porque ainda está em negociação, né? É só um valuation atual hoje. Mas a gente trabalha até essa avaliação do negócio, quanto é que efetivamente o negócio vale. Saindo um pouco da Gomes de Matos, a gente tem a Diesel, que é uma especialista só em marketing growth, né? Ela trabalha... Diesel escreve diesel mesmo? Diesel com Z. Com Z. Né? Diesel. Com Z. Aí nós temos o BS Innovation Hub, que é uma sociedade com a Cordel Ventures e com o Beto Studios, com a BSPA. E nós temos também a Rocket, que foi um spin-off, que a gente fez agora em janeiro. De dezembro para janeiro, a gente pegou toda a área de educação da Gomes de Matos, chamamos um gestor que entrou na Gomes de Matos ano passado, aquela coisa da confiança, né? Pô, esse cara tem os nossos valores. Bicho, deu match. Esse cara aí pensa igual a gente, o cara tem humildade, o cara trabalha duro, o cara é focado em ganhar dinheiro, o cara tem os valores, né, que nós temos de ética, honestidade, autogestão, o cara tem esses valores. Vamos chamar o cara para ser sócio, pô. Vamos, fizer uma proposta pro cara quer ser sócio. Bacana. E aí trouxemos ele para ser sócio, CEO da Rocket 55, né? Então hoje a gente tem isso aí, e além da participação em algumas outras empresas. Então, hoje vocês entram com equity para dar consultoria. Isso, exatamente. Boa, então a gente faz equity em algumas empresas, a gente tem um prazo, né, para a gente investir naquele negócio e também sair daquele negócio. Porque vocês não querem ficar lá para sempre, não é o intuito, né? Isso, não é o intuito. E às vezes você entra não só com consultoria, mas você também entra com investimento. Como investidor anjo daquela empresa. Cara, quanto é que a empresa precisa? Precisa de tanto. E aí a gente vai atrás daquele funding, ou nosso, ou de outra empresa, para fazer a alavancagem daquele negócio, porque a gente acredita que em 2, 3 anos, com o nosso trabalho, o valor daquela empresa vai ser muito maior. Sim, e a nossa saída, nós vamos ganhar essa saída. Já conseguiu linkar uma startup que vocês investem com algum cliente de vocês que vocês deram consultoria? E fazer já, a Fortes. A Fortes, ela hoje tem sociedade na Eduven, tem sociedade hoje na Amarelo, Saúde Mental. Bacana. Então a gente tem feito isso. Vai fazendo todo mundo ganha. Apresentando, né? O ganha-ganha. Vamos colocar as redes sociais aí do Grande Eduardo e da Gomes de Matos Consultoria, né? Lá eu recomendo demais você seguir o Instagram do Eduardo, porque ele faz live, dá entrevista direto, compartilha muito conteúdo de qualidade, que às vezes você só vai encontrar num curso pagando e tá lá de graça no Instagram. Então eu agradeço demais o conteúdo que ele sempre compartilha lá. O Instagram é Eduardo... tá aí, ó, Eduardo Gomes de Matos, tudo junto, transformando empresas através da nova gestão, fundador da Gomes de Matos Consultoria, que a gente falou bastante aqui, autor do best-seller Nova Gestão, que vem aí já o 2, né, que fala mais da pessoa, e tem sorteio, tem os destaques, aí fala das turmas, do livro, e compartilha muito conteúdo bacana. E ainda tem treinamento dele, vira e mexe, abre live aí, que eu acompanho na hora do treinamento, da imersão, daí você já acompanha. E aqui o da Gomes de Matos Consultoria, né? Tudo junto também, grupo empresarial de negócios, mais de 27 anos transformando pessoas e organizações, maior consultoria do Norte e Nordeste, paixão por crescimento, que isso é essencial, tem que crescer, né? Não existe empresa se mantendo, ou tá crescendo ou tá morrendo. A gente sempre usa um valor da Gomes de Matos com a equipe que é assim, é pra cima ou pra fora. Interessante. Pra cima ou pra fora, ou o cara cresce ou sai. Eduardo, para a gente finalizar aqui, manda um recado final para a galera que é empresário, que é empreendedor, que já leu seu livro, conhece um pouco sobre a nova gestão, mas o que eles têm que se atentar sobre essa nova economia, sobre essa nova gestão nos tempos de hoje? Eu acho que o principal ponto é comportamento. Eu acho que é atitude. Então, assim, eu acho que a paixão, a gente vê aí, paixão por crescimento, né? Nós somos apaixonados por fazer as pessoas crescerem, fazer as empresas crescerem. Então, eu acho que esse crescimento, a gente nasceu para crescer, a gente nasceu para brilhar. Então, eu acho que é comportamento, é atitude, vá para cima, entendeu? Foque no teu negócio, seja apaixonado pelo seu negócio.
Eu sou apaixonado pelo meu negócio. Dá pra ver. Eu sonho com o meu negócio, tenho um pesadelo com o meu negócio. Né? Em todos os momentos, assim, é negócio. Eu sinto... às vezes eu pego o livro ali de sábado, e aí de noite eu vou tomar um vinho com os amigos. Tá? O que foi hoje, cara? Cara, eu passei o dia lendo, bicho. Leio o livro todinho hoje. Aí o cara disse, porra, pleno sábado, cara. Não vai se divertir, Eduardo. Pô, mas eu tava fazendo o quê, velho? Eu tava me divertindo, tava deitado na minha rede, lendo meu livro todinho. Aquilo pra mim é uma diversão muito grande. Aprendi pra caramba. Então eu acho assim, que ser curioso. Cara, o empresário, o empreendedor tem que ser curioso, cara. Assim, eu vejo, por exemplo, anteontem eu tava olhando um material de um consultor lá de São Paulo, olhando, e ele citou a frase lá de uma consultora americana, né? Christina Wodke. Aí eu disse, cara, nunca ouvi falar dessa mulher. Vou atrás. Aí eu peguei aqui no Amazon, abri aqui o app da Amazon aqui no celular. Cara, deixa eu ver se tem livro dela aqui. Christina Wodke. Tem. Comprei. Chegou ontem. Hoje de manhã já comecei a ler o livro dela. Bacana. Então eu acho que o cara tem que ser apaixonado em todos os momentos. Tem que ser curioso. Tem que estar vivendo o negócio. Então assim, viva o seu negócio. Vá para cima. Porque empreendedor, cara, é essa energia que a gente tem. O cara tem uma energia de não estar conformado, de querer transformar, né? E essa energia que faz com que as pessoas tenham sucesso. Eu acredito muito de brilho no olho. O cara tem que ter brilho no olho. Se o cara não tiver brilho no olho, estiver apaixonado, não dá não. Show de bola. Por isso que dá pra entender o resultado do cara. O cara é apaixonado pelo trabalho e faz o tempo todo, né, Carlosão? Massa. Recado final pra nossa galera que tá acompanhando aí até agora. Primeiro, seguir Eduardo Gomes de Matos, seguir a Gomes de Matos Consultoria, primeiro ponto. Se inscreve no canal, para quem ainda não é inscrito, se inscreva, senão vai quebrar. Cara, não tem a consultoria nem que vai dar certo. Se não for inscrito no canal, nem a consultoria dá certo. E galera, mais uma vez, uma aula. Brigadão pela Obrigado pela consultoria de hoje. Foi com um consultor profissional. Boa. E assim, só agradecer. E se a galera aproveitar 10% disso aqui, já vai estar um resultado absurdo na empresa. Com certeza. Boa. Senhoras e senhores, Eduardo Gomes de Matos, e esse é mais um Business Plan Talks. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Valeu.